Lucas capítulo 5, eu quero ler esse texto, Lucas capítulo 5, o tema do nosso mês é vida financeira, vida abundante, e é muito importante que você tenha sua mente transicionada, toda a cultura que você herdou de uma tradição, que vem de uma cultura grega ou mesmo romana, seja quebrado em mesmo de uma tradição cristã evangélica, o entendimento limitado, que você seja muito ampliado nesses dias, para viver provisão plena, provisão completa, vida abundante, vida virtuosa e vida exuberante. Amém, queridos? Será que é possível? Lógico que é possível. Observe comigo esse texto, Lucas capítulo 5, diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos e te bendizemos pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador. Ó Deus, somente o Espírito pode nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, e é pelo teu Espírito que podemos entender, compreender os mistérios da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, pelo teu Espírito nesta hora, e glorifica o teu nome. Que as vidas sejam transformadas, tocadas pelo teu poder. E Deus, que eles desfrutem de uma provisão sobrenatural. Diga amém. Diga comigo assim: provisão sobrenatural. Diga mais uma vez: provisão sobrenatural. O que é algo sobrenatural? É algo que não é conhecido senão por meio da fé. O que é sobrenatural? É algo que não é conhecido senão por meio da fé. O que é sobrenatural transcende aquilo que é racional e aquilo que é lógico. E eu quero falar nesta noite de uma pesca chamada pesca maravilhosa, e é uma colheita sobrenatural. E você também vai viver essa dimensão para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Diga comigo: provisão sobrenatural. Quantos aqui precisam de uma intervenção? Deus tem algo para manifestar na sua vida, e eu vou mostrar para você um caminho, e você vai ter esta provisão de uma forma sobrenatural. Eu quero dizer assim: que eu não trabalhe não para ver se eu vou ter esta provisão. Alguém pode dizer para você assim: olha, o incrédulo, não trabalhe não para ver se você vai ter provisão. Lógico que nós vamos trabalhar, mas nós acreditamos que Deus pode fazer algo de uma forma sobrenatural, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Virá uma provisão sobrenatural para você, que a mente humana não vai poder compreender, não vai poder entender, mas pela fé você vai receber e você vai viver. Diga: provisão
sobrenatural. Jesus, ele começa a desenvolver o seu ministério junto ao lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Pelo menos 4 discípulos de Jesus eram pescadores profissionais. Pelo menos 4 eram pescadores profissionais. A Bíblia não cita a profissão de todos eles, mas Pedro, João, Tiago, os filhos de Zebedeu, eles eram pescadores e eles viviam da pesca. Jesus está ali ensinando, e ali, onde Jesus estava, sempre tinha o quê? Uma multidão. E a multidão vem para ouvir Jesus, para ser ensinada por Jesus, e Jesus está ali ensinando a multidão. Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, eles já seguiam a Jesus. O texto que antecede esse texto que eu li, fala que Jesus foi à casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. E diz alguém que depois ele negou Jesus porque Jesus curou a sua sogra. Oh, me perdoa, tá? Essas fragilidades, essas fraquezas minhas. É brincadeira, tá? Vai falar, o apóstolo falou que está escrito que Jesus traiu Pedro, né? Que Pedro traiu Jesus porque ele curou a sogra. Não, quem cura a sogra e abençoa a sogra sempre vai ser abençoado. Uau, que tremendo! Deus abençoe a minha sogra. Ela é extraordinária, ela é maravilhosa, uma mulher de Deus. Amém? Mas o texto diz que Jesus curou, o texto que antecede esse texto. Mas é interessante atentarmos, porque Jesus estava ali envolvido com uma multidão, mas ele percebe a frustração dos discípulos. Os discípulos estavam lavando as redes. Alguém aqui já pescou na vida? Olha só, de rede eu nunca pesquei, mas sempre pescando, de vez em quando você pega um enrosco, né? Mesmo com um anzol. Agora imagina com rede. Eles estavam lá lavando as redes, e Jesus estava ali envolvido com uma multidão, mas Jesus percebeu a frustração daqueles discípulos que trabalharam a noite toda sem obter resultado algum. Preste atenção. Nós estamos envolvidos em meio a uma multidão e somos ministrados por Jesus em meio a uma multidão, mas Jesus conhece o detalhe do seu coração, o mais íntimo do seu coração, aquilo que o seu discipulador não vê, aquilo que o pastor não vê, aquilo que o apóstolo não vê, aquilo que o teu pai não vê, aquilo que a tua mãe não vê, aquilo que o esposo não vê, a angústia da esposa, e mesmo a esposa não vê a angústia do esposo. Eu quero dizer para você, Jesus vê. Não há nada em oculto aos olhos do nosso Deus. Os discípulos estavam lá, trabalharam a noite toda, não obtiveram resultado algum, estavam ali cansados, exaustos, frustrados. O que fazer quando você já fez tudo o que você sabe fazer e nada deu certo? O que fazer quando você já fez tudo o que você sabe fazer e não está dando certo? Eu vou mostrar para vocês. Olha só o que vai acontecer. Jesus vai dar algumas instruções, pelo menos 2 instruções a esses discípulos. 2 instruções. A primeira instrução, Jesus diz assim, olha, Jesus está onde? No barco de Simão. E Jesus, ele vai ao alto mar com os discípulos, porque depois eles retornam. Jesus estava no barco. Mas Jesus diz, faze-te ao alto mar, vocês precisam voltar para o mar e lançar as vossas redes. A segunda, lancem as vossas redes. Aí Pedro vai dizer, olha, mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós não apanhamos absolutamente nada. Mas ele diz assim, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Queridos, é interessante porque esses homens eram homens experientes, eles sabiam o que eles estavam fazendo, e eles não eram assim inexperientes, eles sabiam os lugares onde os peixes, parece que eles tinham um sonar para detectar os lugares onde os peixes estavam. Geralmente quando eu vou pescar, e eu não sei pilotar, tem aquelas pessoas que são os pirangueiros que chamam aqui no estado. E você contrata um, eles te levam nos lugares onde tem os peixes, mas eles levam assim, né? Eles falam que eles sabem os lugares. Existem alguns lugares nos rios, aqui existe peixe. E você vai lá e não pega nada. Mas eles dizem, aqui tem peixe, aqui hoje não está dando peixe. Mas parece que eles sabem os lugares. E o pescador é assim mesmo.
Aquele que conhece os rios, o rio onde ele pesca, ele sabe, parece que ele sabe o lugar onde os peixes estão. Esses homens aqui eram homens trabalhadores. Imagina você trabalhar a noite toda. Eles trabalhavam a noite toda, porque eles viviam da pesca, traziam sustento para a sua casa, para a sua família. Eles eram experimentados, eles eram peritos, adestrados naquilo que eles faziam. Eu não sei qual é a sua atividade profissional, mas é possível que você tenha se especializado, e você já se especializou, e você sabe desenvolver, e mesmo sabendo desenvolver, você não tem visto os resultados. O que fazer? É possível. Eu conheço até pastores que no ministério eles estão frustrados, as coisas parecem que não estão dando certo. O que fazer? O que fazer quando você já fez tudo o que você sabe fazer, ou tudo o que se tem que fazer e não dá certo? Olha só, primeiro, ouça o que o mestre diz, ouça o que Jesus diz, atente para o que a palavra diz, coloque em prática o que a palavra ordena que você pratique. Ouça o que o mestre diz, ouça e pratique o que a palavra diz, seja ousado em colocar em prática os princípios da palavra, mesmo que isto contrarie aquilo que é racional, aquilo que é lógico. Não tinha lógica voltar para o mar alto, lançar as redes, sendo que o mar não estava para peixe, e o melhor horário para se pescar, eles sabiam que era à noite. Era à noite. Por que eles estavam pescando de noite? Porque eles sabiam que era o melhor horário para se pescar ali no mar da Galileia. Se fosse durante o dia, eles tinham passado o dia todo, chegado no final da tarde, Jesus aparecia ali e dizia para eles: olha, voltem. Mas era à noite, eles trabalharam a noite toda. Seja ousado em fazer aquilo que Jesus ordena que você deva fazer, mesmo que contrarie pessoas lógicas e racionais. Eu me lembro quando nós ousamos comprar este prédio e pagarmos à vista. Na mente de algumas pessoas aquilo era uma insensatez, era uma loucura, mas Deus me deu uma palavra, e eu não me baseei, não me movi pelo que as pessoas diziam, pensavam, achavam. Eu me movi pela fé e pela palavra de Deus. E já há alguns anos, Clodeus está aí? Está lá atrás. Quantos anos, Clodeus? 98? 88? 2008. 2008. Não, eu estou ouvindo bem, é que ele está muito distante. Eu estou falando no microfone, ele está falando de lá que está pertinho, ouviu. É o seguinte, ele é meu calendário, ele é minha agenda. Eu não guardo números, eu pergunto para ele. Se eu tenho a cabeça dele para guardar os números, por que eu vou usar a minha cabeça? Dê um aplauso ao Senhor. Olha só. Quantos anos? Seja ousado em fazer aquilo que Deus ordena que você deve fazer. Seja ousado. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, isso não é racional, isso não é lógico. Mas a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai da fé. Ele deixou a sua terra, a sua parentela, e foi para uma terra que ele nem sabia para onde estava indo. Deus disse: olha, eu farei de ti uma grande nação. A sua esposa era estéril. Ele acreditou nisso. E Deus se revela a ele, se manifesta a ele como El Shaddai, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso cumprir aquilo que eu tenho prometido a você. Vem para a minha presença, anda na minha presença. E Deus abriu a madre de Sara, e ela concebeu, e ela deu à luz. Quando o menino cresce, Deus chega a ele e diz assim: agora você entrega o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Imagina isso. Tem sentido? Faz sentido? Mas a Bíblia diz que Abraão não questionou Deus. Ele fez conforme Deus ordenou que ele fizesse. E ele vai e ele sacrifica o filho no coração. Ele foi sacrificado no coração. Porque quando ele ia imolar o filho, Deus disse: basta. Você fez o que eu pedi. E porque você fez isso, por mim mesmo eu jurei: a tua descendência será poderosa na terra.
A Bíblia fala sobre crescimento, sobre frutificação e sobre multiplicação. Não é racional fazer o que Abraão fez, mas ele agiu segundo a palavra de Deus. Pedro diz: olha, eu pesquei, eu trabalhei a noite toda, não obtivemos resultado algum, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Acredite, vai dar certo. Diga: sobre a palavra eu vou lançar as minhas redes. A Bíblia diz assim: olha, crede em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu estava lendo o texto hoje à tarde, que fala quando Samaria foi cercada pelo rei da Síria, e estava sitiada, ninguém entrava, ninguém saía, e já não havia mais alimento, não havia mais provisão. A inflação bateu no teto, as pessoas estavam comprando cabeça de jumento para comer. Imagina, os preços estavam altíssimos e já não tinha mais o que comer. O rei vai passando pelo muro e ele ouve um grito: socorre-me, rei. Ele falou: socorre do quê? Ele falou: olha, eu combinei com a minha vizinha aqui que hoje nós comeríamos o nosso filho, amanhã comeríamos o filho dela, e nós comemos o nosso filho, agora não quer matar o filho dela para que a gente possa comer. O rei ficou doido da cabeça, se vestiu de saco, falou: eu estou no lugar de Deus? E o rei se revolta para tirar a cabeça do profeta, porque ele havia profetizado que não haveria chuva. Mas o profeta vai liberar uma palavra e dizer assim: olha, amanhã, por estas horas, tudo vai mudar, a inflação vai chegar a 0. O capitão da guarda disse: ei, ô seu profeta, mesmo que Deus fizesse janelas dos céus, isso não seria possível de acontecer. Ele falou: pois você vai ver e você não vai comer. E a Bíblia fala a respeito de 4 leprosos que estavam fora da cidade, porque eles não podiam viver na cidade, estavam passando necessidades. Os que estavam na cidade estavam passando necessidades, os leprosos estavam fora da cidade, eles não podiam entrar na cidade porque eram leprosos. Eles disseram: olha, entrar na cidade nós não podemos, se entrarmos também não tem o que comer. Vamos ao acampamento dos sírios. Vamos, no crepúsculo eles ousaram ir. Falaram: vamos lá e vamos nos apresentar. Se ele nos deixar viver, nós viveremos. Se eles nos matarem, simplesmente morreremos, porque de qualquer forma nós vamos morrer. E eles ousaram no crepúsculo ir ao acampamento. Mas Deus fez algo tão sobrenatural, queridos, que veio um som como que de um exército. E aquele acampamento as pessoas fugiram e foram deixando as coisas para trás, deixaram os animais, ouro, prata, mantimento, e foram até o Jordão, e foram largando pelo caminho. E os leprosos entraram numa tenda, pegaram o ouro, pegaram o prato, pegaram comida, se esconderam, depois não ouviram ninguém, voltaram noutra tenda, pegaram o que comer, falaram: olha, hoje é um dia de boas novas. Nós precisamos contar isso para o rei, e eles voltam para a cidade para compartilhar com o rei. E ali eles falam o que havia acontecido. Então, não existe ninguém no acampamento. O rei diz: olha, é alguma coisa que eles estão ali tramando para nos surpreender. Eles tinham apenas já 5 cavalos em Samaria. Pegaram 2 para enviar mensageiros para ver se era verdade. E eles foram e eles voltaram e disseram: é verdade. Algo sobrenatural aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu. O acampamento está vazio, os animais estão lá, ouro, prata e alimento em abundância. Então abriram-se as portas da cidade, o povo saiu correndo. Quem estava à porta? O capitão. O que aconteceu com o capitão? Foi atropelado e morreu. Olha só, a incredulidade. Diga comigo: provisão sobrenatural. Provisão sobrenatural. Alguns reis se voltaram contra Josafá para guerrear com Josafá. Josafá foi adorar a Deus e a buscar a Deus. Deus disse para ele: nessa guerra, essa guerra não é de você, essa guerra é minha. Nesta, olha, é específico, nesta, vocês não terão que guerrear.
Chamem os levitas e comecem a tocar, a cantar. E eles começaram a tocar e a cantar, meu irmão. Quando eles começaram a cantar e a tocar, os inimigos bateram e uns se voltaram contra os outros e eles se mataram. Diga, sobrenatural. Nós servimos um Deus que age assim, no sobrenatural. Quando você já fez o que sabe fazer, se especializou e não está dando certo, volte-se para Deus. Ele pode mudar a tua sorte. Pode aplaudir ao Senhor. Ele pode mudar a tua sorte. Ele pode mudar a tua sorte. No capítulo 17 de 1 Reis, este texto fala a respeito de Elias, o Tisbita, um dos moradores de Gileade. Veio a palavra do Senhor. Observe comigo esse texto. Então Elias, o Tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Olha a ousadia do profeta. Depois veio a Elias o quê? O que veio a Elias? Diga a palavra. Sobre a tua palavra, se mova sobre a palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: retira-te daqui e vai para a banda de Oriente ou do Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Provisão sobrenatural estava vindo para o profeta. Eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Agora observe o versículo 5. Partiu, diga partiu. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. A chave é você agir, fazer, andar segundo a palavra do Senhor. Que você possa pensar de acordo com a palavra do Senhor, que você possa falar de acordo com a palavra do Senhor, e que você possa agir de acordo com a palavra do Senhor. Faz sentido sair da sua casa, do seu conforto, e para junto de um ribeiro, para ter provisão vinda da parte de um corvo? O corvo é considerado um animal imundo. O corvo, ele muitas vezes pega a presa e ele não compartilha nem com seus filhotes, come sozinho. Mas Deus ordenou. Meu irmão, presta atenção. Deus tem como mover. Deus tem como fazer. Como vai ser, eu não sei, mas que será, será. A provisão sobrenatural da parte de Deus para a minha vida, e a provisão sobrenatural da parte de Deus para a sua vida. Você se capacitou, você se preparou, você se especializou, você fez cursos, treinamentos, investimentos, não está dando certo. Tem um Deus que pode fazer dar certo. Nós não estamos aqui reunidos brincando de fazer igreja. O nosso Deus não é como os demais, absolutamente. Ele é o Deus todo-poderoso, e Ele pode mudar a nossa sorte. Ele pode intervir nas nossas causas e tomar a nossa causa. A nossa racionalidade muitas vezes impede o agir de Deus. Você está cercado por pessoas que são racionais e incrédulas, caminham na base da lógica, mas nós nos movemos em fé. Nós passamos pelos treinamentos, nós buscamos as nossas especializações, mas nós dependemos de Deus. Entende? Elias, ele fez conforme a palavra, e quando ele fez de acordo com a palavra, o corvo veio e trazia alimento. Imagina isso, delírio, filho. Você liga lá, está na hora do alimento. O corvo diz: sim, senhor, seu Elias, estou levando. É um sanduíche do quê? De picanha, é com bacon. Bacon ele não comia, vamos lá. Mas você come, né? Como você quer o seu sanduíche? O sanduíche da melhor qualidade. Aquele sanduíche nem tinha colesterol. Imagina, providência divina. Dá para acreditar? Diga provisão sobrenatural. Mas a Bíblia diz que o riacho secou, tem propósito nisso. Aí a palavra novamente vem ao profeta. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro
secou. Por quê? Porque não tinha havido chuva na terra. Versículo 8. Veio-lhe então o quê? A palavra do Senhor. Não há nada melhor do que receber a palavra vinda da parte de Deus. Nos dias do sacerdote Eli, a Bíblia diz que a palavra se tornou rara. Meu irmão, palavra rara é juízo. Eu não estou ouvindo Deus. Deus não está falando mais comigo. Ei, palavra rara é juízo. O juízo estava vindo sobre a casa de Eli, sacerdote. A palavra se torna rara. As visões já não eram frequentes. E Deus vai derramar tanto dele nesses dias da conferência, e nós seremos fartos do trigo, do vinho novo e do azeite. A promessa que temos sobre nós. Algo tremendo vai acontecer. Eu acredito nisso. Veio o quê? A palavra do Senhor. Quando Deus libera, é interessante como Deus se move. Deus se move assim. Quando Deus quer curar, Ele envia a sua palavra. Quando Deus quer transformar, Ele envia a sua palavra. Quando Deus quer restaurar, Ele envia a sua palavra. Tudo é pela palavra. Se abra pela, não se revolte contra a palavra. Quando a palavra é liberada do altar, abra o seu coração, está recebendo a palavra. Não pense, o inimigo vai dizer assim, isso é coisa do apóstolo, isso é coisa dos pastores. Não, nós estamos proclamando e pregando a palavra. Olha só, o ribeiro secou e veio novamente a ele o quê? A palavra, dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Olha isso. Eis que ordenei a uma mulher viúva. A mesma ordem que Deus deu ao corvo, agora Deus está dando a quem? A uma viúva. Mas viúva nesse contexto bíblico era sinônimo de alguém necessitado, que precisava de ajuda. Mas Deus queria mudar a sorte desta mulher, porque ela estava debaixo de uma sentença de morte. Olha só, vamos para frente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ela à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água para eu beber. Aí vai começar a conversa. Não tinha outra forma de entrar no assunto. Imagina o cara pedindo direto e falando com ela direto o que ele teria que falar. Dá uma rodeada assim, fala, vai lá e traz uma água para que eu possa beber. Na verdade a ordem vai ser outra. Observe. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão contigo. Tudo que ela precisava nesses dias era pão. Tudo que esta mulher precisava era alimento. Ela e os seus filhos estavam sentenciados à morte, havia fome na terra. E o profeta vai a ela e diz assim, olha, traz um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu, a resposta dela, vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos. Meu irmão, era tão pouco a farinha, que 2 gravetos seria o suficiente para assar o bolo, o pão. Para ir e prepará-lo para mim e para meu filho. A fim de quê? A fim do quê? Comamos e morramos. A sentença estava lá. Mas o profeta diz, olha, o profeta diz a ela assim, olha, presta atenção. A provisão virá de uma forma sobrenatural. Eu quero dizer para você, há provisão sobrenatural da parte de Deus para você. Há provisão sobrenatural da parte de Deus para você. Atente para isso. Ao que lhe disse Elias, não temas. Você sabia que o temor é um espírito? O diabo está dizendo assim, se prepara aí, porque o coronavírus está assolando o mundo, e o mundo vai entrar em recessão. E você está dizendo, o mundo vai entrar em recessão. Já concordou? Vai ter recessão lá, mas para mim não vai ter recessão. E nem para você vai ter recessão. Amém? Apóstolo, não dá para entender, apóstolo. Não faz sentido. Não faz mesmo. É sobrenatural. É uma questão de fé.
Então, um já disse que crê. Ele disse, eu creio também. Olha só. Ao que lhe disse Elias, não temas, vai e faze conforme disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Vença o medo, faz o que tem que fazer, entrega o que tem que entregar. Aí diz mais, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Não vai faltar farinha e não vai faltar azeite, não vai faltar palavra, não vai faltar a glória de Deus sobre nós. A unção do Espírito de Deus vai ser liberada sobre a sua vida de uma forma poderosa. Tudo o que você precisa é da palavra de Deus. Não vai faltar farinha, não vai faltar trigo, não vai faltar azeite, uma fonte poderosa de luz, de entendimento aberto para compreendermos os mistérios de Deus. Extraordinário isso aqui. Racionalidade. Algumas mentes estão tomadas por isso. Você está raciocinando já, pensando em alguma coisa, alguma outra estratégia. Você está dizendo, eu já fiz o que precisava ser feito. Eu já me preparei, já me capacitei, fiz todas as especializações. Se não dá certo assim, não tem outro meio para dar certo. Eu quero dizer para você que tem sim. Você se prepara, a Bíblia diz que o cavalo, ele se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Você se prepara, você se especializa, você desenvolve habilidades, mas é Ele que faz. Meu irmão, é Ele que faz. Tem coisas que não tem explicação. Não tem explicação, não tem explicação humana. Muitos neste lugar já estão vivendo nesta dimensão, e se olhar há 10, 15 anos atrás, e onde Deus colocou, não tem explicação humana, não tem lógica humana para fazer e acontecer o que aconteceu. E você está vivendo o que você está vivendo, pelo racional e pelo lógico. Imagina aqueles, por quantas crises nós já passamos. Eu me lembro do apóstolo Sérgio, ele dizia, no Rio de Janeiro, caminhando com o pai dele, ele ainda criança caminhando, e o pai dele falou, olha, estamos em crise, ele cresceu ouvindo, estamos em crise, e ainda continuamos ouvindo a mesma voz, estamos em crise, parece o grilo cantando, crise, você vai dormir com um barulho desse? Nós estávamos na Grécia, e uma filósofa que foi a nossa guia, meu irmão, parecia um caquinho de gente, e ela falou que ela dormia com o sonzinho de um grilo. O grilo ia lá na janela dela a noite toda, o grilo cantava. Ele está amarrado esse grilo. Tem alguns lugares que eles acreditam que alguém morre e incorpora num grilo. Tem lugar que acredita que incorpora numa barata. Tem gente assim, é verdade, você sabia? Vai lá estudar para ver. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Dê um aplauso ao Senhor. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E eles comeram por muitos dias. Vamos lá, vamos encerrando. Salmo 121. Olha só, o teu esforço, ele é importante. A tua capacitação é muito importante. As tuas estratégias, elas são importantes. Mas se não for Deus, não vai. Observe aqui, o Salmo 121. O salmista diz, elevo os olhos para os montes. Ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta é, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Uau! Dê um aplauso a ele. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 127. O Salmo 127. Versos 1 e 2. Diz assim. Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Alguém me explica aí, meu irmão, como que pode acontecer um roubo daquele, como aconteceu lá no Banco Central do Ceará? Quase 200 milhões, sei lá quantos, de reais. Estratégia do túnel. E vem e faz um assalto daquele. Um lugar hiper seguro aos olhos humanos. Como que pode? Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Pedro diz: olha, eu trabalhei a noite toda. Ele podia permanecer aí. E nada apanhamos, mestre. Afinal de contas, eu sou especializado em pesca. Quem entende desse negócio sou eu. O mar não está para peixe. O diabo está falando assim: olha, agora é a hora de você se refugiar e ficar dentro do seu quarto. Mas Pedro não vai argumentar assim com Jesus, com o mestre. Ele diz: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Eu tenho muito mais a ministrar a vocês a respeito disso. Quando você faz o que Jesus ordena que você deve fazer, você pode orar e apresentar a Ele aquilo que Ele tem prometido a você. O compromisso de Deus é com a palavra dEle. Jacó, ele fez um pacto com Deus. Diz: olha, se o Senhor for comigo, eu quero a tua presença. Me guardar nesta viagem, eu quero a tua proteção. Me dar vestes para vestir e comida para comer. O Senhor, isso fala de provisão. Aí ele diz: o Senhor vai ser o meu Deus, e sobre tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Deus falou: fechado. Ele foi para a casa de Labão. Ele foi enganado por Labão por 7 vezes. 7? 10 vezes. 10, né? 10 vezes mudou o salário dele. Olha só, Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. E quanto mais mudava o salário dele, mais ele prosperava. Meu irmão, o camarada, meu irmão, a mão de Deus estava sobre ele. Fez um pacto lá: as listradas vão ser minhas, as ovelhas assim vão ser tuas. E de repente Deus deu estratégia, colocou lá as varinhas, e as ovelhas vinham, criavam todas as listadinhas. O homem foi ficando rico. Os filhos de Jacó falaram: não é possível, toda a riqueza do nosso pai foi transferida para esse rapaz. Aí Deus chegou para ele e disse: está rico? Volta, habita em Betel, vai viver a aliança e o pacto que você fez comigo. Ele volta. A Bíblia diz que ele faz uma oração. Ele diz assim: eu estou voltando porque o Senhor disse para que eu voltasse, que o Senhor me faria bem. Porque ele recebeu a notícia que o irmão dele estava vindo ao encontro dele com 400 homens. Ele estava debaixo de uma ameaça de morte. Mas ele vai para Deus e ele apresenta a Deus aquilo que Deus havia dito. Por que ele apresentou a Deus aquilo que Deus havia dito a ele? Porque ele tinha uma aliança e um pacto, e feito um pacto com Deus. Está percebendo? A Bíblia diz assim, Isaías 43: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Você tem a palavra de Deus como garantia, estabelecida nos céus, irrevogável, e você pode apresentá-la diante dele. Ele autoriza você a abrir a Bíblia e dizer: olha, está escrito. A Bíblia diz em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei, olha só, repreenderei o devorador,
A vossa vida no campo não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Você pode chegar diante de Deus e falar: está aqui, ó, está escrito. Mas para você dizer está escrito, você precisa viver o princípio. Você pode reivindicar da parte de Deus, segundo aquilo que está escrito. Eu quero dizer para você, você pode viver provisão sobrenatural. Como você vive provisão sobrenatural? E o que é sobrenatural? Sobrenatural é nos movermos em fé. Só experimenta o sobrenatural quem se move em fé. Quem se move na racionalidade não tem como experimentar o sobrenatural. Por isso que Pedro diz: olha, eu fiz o que tinha que ser feito, mas agora é sobre a tua palavra. Eu já fiz o que tinha que fazer. Não deu certo, mas o Senhor está dizendo, a tua palavra diz isso, então eu vou fazer segundo a palavra. Ouse, experimenta, ouse. Olha só, existe um versículo, se alguém achar aí para mim, fala assim: arameu era eu na terra do Egito. É um texto assim, alguém põe no Google aí. Quanto vocês acham aí? Quando eles traziam uma oferta a Deus, e a entrega da oferta a Deus, eles tomavam uma oferta e eles faziam uma proclamação: arameu era eu na terra do Egito. Como assim, eu era escravo na terra do Egito. Trazia a memória, e falou: Deus nos resgatou, Deus nos livrou. E só trazemos esta oferta, e consagrava a oferta com essa declaração. Quando você, olha só, preste atenção. Quando você trouxer o seu dízimo e colocar no altar, venha fazendo a sua proclamação: o Senhor disse que abriria as janelas dos céus e derramaria sobre a minha vida uma bênção tal, que dela me adivinha a maior abastança. O Senhor repreenderia o devorador. Pode vir, venha diante dele assim. Está entendendo? Venha diante dele assim, fazendo a sua proclamação. Deuteronômio 26, 5. Deuteronômio 26, 5. Vamos encerrar aqui, tá bom? Tem dia de graças a Deus. E tem gente que falou assim: vai mais, mas vou parar. Continua, né, demais? Achou? Olha lá, olha só. Perante o Senhor teu Deus dirás: arameu prestes a perecer era meu pai, e desceu ao Egito com pouca gente para ali morar, e veio a ser ali uma grande nação, forte e numerosa. Volte um pouquinho no 4, põe no 1. Deixa eu ver aqui. Também quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, por herança, possuíres nela, habitarás, tal. Tomarás, olha só, você tem coragem de ler? Tomarás das tuas primícias, tomarás das primícias de todos os frutos do solo. Olha só, tomarás o quê? Das primícias, diga primícias. São os primeiros frutos de todo o solo que trouxeres da terra, que o Senhor teu Deus te dá, e a porás no cesto, olha só. E irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Olha só, pega o fruto da colheita, o primeiro, e vai ao lugar. Vamos para frente. E irás aonde? Ao sacerdote, que naqueles dias estiver de serviço, e lhe dirás: olha só, queridos, aprenda a fazer isso. Hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu aos nossos pais e nos daria. O sacerdote, pois, tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. E perante o Senhor teu Deus dirás: arameu prestes a perecer era meu pai, e desceu ao Egito com pouca gente para ali morar, e veio a ser ali uma grande nação, uma nação grande, forte e numerosa. 6. Aí tá bom. Até o 5. Você percebeu como se faz? Deu para entender? Deus tem provisão. E Deus tem provisão também, uma provisão sobrenatural. Ah, pastor, eu vou ficar numa rede, não vou trabalhar. Não vai ter provisão. Porque a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga ou a preguiçosa. Tem que trabalhar, tem que estudar, desenvolver habilidades. Mas se não for Deus, você já fez o que tem que fazer. Agora você vai agir segundo a palavra. Estão prontos? Fique em pé que eu vou orar com você. Eu vou orar com você. O Espírito de Deus está neste lugar. E Ele quer derramar sobre a sua vida provisão plena, provisão completa, provisão sobrenatural. Deus tem provisão sobrenatural para você.
Eu acredito. Diga, eu acredito também. O que Pedro fez? Sobre a tua palavra. Nós vamos nos mover segundo a palavra. Nós vamos agir todos os dias segundo a palavra. Hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, todos os dias. Amém, queridos? Levante suas mãos aos céus. Pai, te louvamos e te bendizemos, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela age, ela opera sobre as nossas vidas. Pai, assim como Jesus estava ali, naquele dia, ali no mar da Galileia, ensinando, e a multidão cercava Jesus, mas ele percebeu a necessidade, ele percebeu a frustração dos discípulos, por não haverem pescado nada. Estavam exaustos, cansados, lavando as redes, mas Jesus percebe a angústia deles, e Jesus vai se manifestar e orientá-los, para que eles pudessem agir segundo a palavra, para que o milagre acontecesse. Pai, o Senhor conhece a intimidade de cada um dos teus filhos que estão neste lugar. O Senhor conhece, o Senhor conhece. Nós vemos o exterior, mas o Senhor vê o interior de cada um. E eu sei que os teus olhos estão atentos, ó Deus, ao clamor, à oração, à angústia, à dor, à aflição do pai, da mãe, do filho, do jovem. Eu sei que o Senhor está olhando e vendo. E hoje nós temos a oportunidade, Deus, de nos expressarmos em fé. E pela fé, ó Deus, atrairmos o sobrenatural sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu chamo o mover do teu Espírito, trazendo luz, entendimento. Ó Deus, todos os temores sejam quebrados agora, caiam por terra agora, em o nome de Jesus. Todos os temores caiam por terra agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O Senhor diz: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. O Deus da provisão vai se revelar, vai se manifestar na sua vida. O Deus da abundância, que multiplica pães, que transforma água em vinho, Ele vai se revelar, Ele vai se manifestar na sua vida. Em o nome de Jesus eu proclamo, em o nome de Jesus, recebe a unção, recebe a virtude, seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, não lhe faltará provisão. Eu ordeno agora, recebe o toque do Espírito Santo, receba agora o teu milagre, em o nome de Jesus. Levante bem alto as suas mãos. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, tudo que você fizer prosperará. Diga assim: Deus, eu consagro as minhas mãos para o louvor e para a glória do teu nome. A tua palavra diz: tudo que eu fizer prosperará, e eu tomo posse desta verdade, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Diga: eu recebo a unção, a virtude e o poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda aí.